Nós estamos hoje com a nossa pré-aula da semana 4 e o título da aula, é Conotação e Denotação. Foi por isso que eu botei aqui, ó, conotação, eu botei essa lágrima aqui, não é? Na capa da minha aula. E a palavra denotação eu botei aqui, ó, como se a chave da denotação fosse uma coisa racional e a chave da conotação fosse uma coisa emocional, né? Então hoje nós vamos conversar sobre essas duas palavrinhas, que são duas palavrinhas importantíssimas para a gente ampliar a nossa compreensão das linguagens, né? Então vamos para frente, olha aí. Esse slide nós já trabalhamos com ele e a gente vai trabalhar com ele várias semanas. Então observem, nós escrevemos para, não é? Nós escrevemos para informar, argumentar e instruir e construímos com esses três verbos gêneros textuais não literários. Esses textos não literários dão conta das nossas experiências com a realidade, não é? Mas nós somos seres muito complexos e o que é que acontece? A gente não se satisfaz com apenas experiências realísticas. Nós também precisamos da ficção, não é? Então nós temos mais três verbos: narrar, descrever, emocionar e criar beleza, não é? E desses três verbos nascem os gêneros textuais literários, não é? Quem é a professora desses textos aqui em Fernandinho? É Andréa Nobre. E quem é a professora desses textos aqui em Fernandinho? Exatamente eu, Flávia Suassuna, não é? Esses textos dão conta de nossas experiências com a ficção e o belo, né? Então veja que seres maravilhosos, complexos e trabalhosos que nós somos, não é? Que é o seguinte, nós precisamos de experiências com a realidade e também queremos, não é, lidar com a realidade de uma forma diferente, tá certo? Então, o que é que a gente vai ver hoje? Quais são os gêneros textuais que saem desses verbos, tá certo? Então, olha aí, do verbo informar, eu acrescentei na minha lista a palavra relatar, tá certo? Então, desses verbos, né, informar e relatar, saem os seguintes gêneros textuais. Ó, a notícia, a reportagem, né? Qual é a diferença entre notícia e reportagem? A notícia, ela é pequenininha e a reportagem, ela é grande, né? Ela tem muitas fotografias, ela tem às vezes a gente diz assim, é a reportagem de capa da revista, né? Ou seja, ela foi anunciada na capa, quer dizer, é como se fosse a notícia mais importante de todas, né? Então ela é maior, ela tem mais dados, ela tem mais, não é, fotografias, ilustrações, não é? Então a notícia é pequenininha, curta e a reportagem é grande, né? Os textos didáticos, que é o texto do seu livro de geografia, do seu livro de história, do seu livro de química, do seu livro de física, né? Os textos acadêmicos, que tem toda uma formatação especial, o relatório, o relato de experiência, o relato de viagem, o diário, não é? A autobiografia, a biografia, a crônica, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção que a palavra crônica está aqui, tá certo? Então, o que é uma crônica? É um episódio que aconteceu de verdade com o cronista. Então, às vezes, o que é que a gente vê? A gente vê no jornal uma notícia e ao lado da notícia uma crônica sobre aquela notícia, né? Quer dizer, é uma colocação. É por isso que é importante a gente entender que o verbo informar está muito próximo do verbo relatar, não é?
Porque o relato de experiência, o relato de viagem, o diário, né? Olha, presta atenção. Esses textos, eles dão conta, tá certo, das nossas experiências com a realidade, tá certo? Com a realidade. Então, observem, né, o verbo argumentar. O verbo argumentar, ele é diferente do verbo informar, tá certo? Quando a gente informa, a gente não dá opinião. E quando a gente argumenta, a gente dá opinião, tá certo? Então, desse verbo argumentar saem que gêneros textuais? O artigo de opinião, a carta do leitor, a carta de reclamação, a carta de solicitação, os discursos de defesa e de acusação, lá no direito, né, na advocacia, o editorial, o ensaio, a resenha. A gente sabe o que é uma resenha. Você vê um filme ou lê um livro e você escreve um texto no qual você dá a sua opinião sobre esse objeto artístico, né? Ou o livro ou o filme. E, por fim, essa daqui que é muito importante, que é o texto que a gente vai fazer quando a gente terminar o ensino médio da gente. Quer dizer, a redação que a gente faz no Enem é uma dissertação argumentativa. Isso significa que você vai expor opiniões próprias, não é? Então, de novo, vem aquele nosso lembrete, né? Que é o seguinte: esses textos, eles dão conta de nossas experiências com a realidade, tá certo? Aí vem o terceiro verbo, que é o verbo instruir, tá certo? Desse verbo saem que gêneros textuais? Olha, a instrução de montagem, a receita médica, a receita culinária, o regulamento, as regras de jogo e as instruções de uso. Esses textos, eles são textos importantes, não é? Porque, imagine, uma receita médica, uma receita culinária, para você comer, para você ficar bom de uma doença, você precisa desse texto, não é? Para você utilizar um videocassete, um DVD, não é? Quer dizer, um aparelho doméstico, você precisa ler. Uma geladeira, quer dizer, ele é muito importante. E ele é cheio de verbos no imperativo, porque ele dá ordens a você, né? Monte, desmonte, ligue, desligue, não é? Misture, aguarde, não é? Então, basicamente, o que é que você tem? Você tem um jogo que também dá conta, olha aí, também dá conta de nossas experiências com a realidade, tá certo? Então, no nosso dia a dia, a gente precisa de mais, não é? Desse tipo de texto, tá certo? Então, lá vamos, olha aí, narrar e descrever. Por que foi que eu botei esses dois textos juntos? Porque eles são interligados. Quando você vai fazer uma narrativa, aí você diz assim, era uma vez uma menina, aí você tem que fazer o quê? Você tem que descrever a menina, porque, em última instância, o que é uma narrativa? É uma sequência de mudanças de estado. Ela era assim, ficou assado, depois ficou cozida, né? Então, você vê que a pessoa, aquele personagem, ele vai mudando de estado, né? Então, você tem que fazer a descrição dos vários estados, né? Então, a gente tem que descrever a casa, a roupa, o temperamento, né, a família, para poder você ir mostrando aquela máquina temporal, que é uma narrativa, fazendo exatamente as transformações de estado, tá certo? Que textos saem daí, não é? Então, que gêneros textuais nascem desses dois verbos? Olha aí, eu botei 9, né? A fábula, a lenda, a narrativa de ficção científica, a narrativa mítica, a piada, o romance, a novela e o conto. Qual é a diferença? O romance é grande, tem mais de 100 páginas, a novela tem umas 50 páginas e o conto tem umas 5. Não é? Então, observe que eu vou ter que mudar o lembrete. Agora o lembrete esses textos dão conta de nossas experiências com a ficção e o belo. Não é? Então, a gente acha
geralmente, que a literatura não presta para nada e pode ser substituída da nossa vida, mas tem uma coisa super engraçada, que é o seguinte: a gente não vive sem narrativa, não é? Então, observem que desde muito cedo, não é? Dentro da nossa linha evolutiva, a gente faz fábulas, a gente faz lendas, não é? A gente faz narrativas míticas, não é? A gente não sabe explicar o trovão, aí a gente diz que foi Zeus, que deu um arroto, sei lá o quê, não é? Quer dizer, a gente precisa dessas narrativas para explicar, nos explicar, não é? Entender. Então, realmente, é um texto que é de ficção, mas também serve para a gente se localizar diante da realidade, tá certo? Então, principalmente esses três últimos, né, são os que a gente vai falar mais, né? Romance, novela e conto, que tem a ver com o tamanho, não é? Tá certo? É lógico que depois a gente vai ver que há certas diferenças além do tamanho, mas basicamente é o tamanho, tá certo? E nós temos o último verbo, que é o verbo emocionar ou criar beleza, né? Quer dizer, qual é o gênero textual que nasce? Lógico que eu posso dizer de novo, né? O conto, a novela, o romance, não é? Porque tudo isso emociona, o texto emociona, não é? Não é verdade? Mas eu vou pegar todos eles, né? E principalmente os poemas, tá certo? Porque é como se estivesse condensado no poema essas duas emoções de uma forma muito forte, né? Então, de novo, ó, o lembrete é experiências com a ficção e o belo, não é? Então, basicamente, nós temos aí, né, essa questão aí, esses gêneros textuais, não é? Veja, de acordo com o que a gente já pensou, nenhum desses gêneros textuais pode ser facilmente descartado, não é? Porque, na verdade, nós precisamos de todos esses gêneros, tá certo? Para nos localizar na realidade, tá certo? Então, vamos para frente. Olha aí. O que é que a gente vai pegar o nosso slide, que a gente já conhece, e a gente vai acrescentar algumas questões, tá certo? Então, os textos não literários dão conta de nossas experiências com o real, tá certo? Olha aí o que é que eu vou acrescentar. E a gente usa nesses textos a linguagem denotativa, tá certo? O que é que a gente tem que entender? Que é fácil de decorar, porque a linguagem denotativa, a diferença entre a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, é o objetivo da nossa aula, não é? A palavra denotativa, denotação, tá certo? Tem o de, que a palavra dicionário tem, não é? Então, observe, é fácil. O que é uma linguagem denotativa? É a linguagem como ela está lá no dicionário, né? Eu gosto de dizer que é um jeito que a gente diz bem coloquial, que é, tá certo? Pão, pão, queijo, queijo. Quando o personagem diz pão, ele está querendo dizer pão. Quando o personagem diz queijo, ele está querendo dizer queijo, né? Quando o produtor do texto está usando, né, a palavra pão, ele quer dizer pão. Quando o produtor do texto está usando a palavra queijo, está usando a palavra queijo, não é? Então, ela está lá estratificada, parada a palavra, né? Do jeito como ela está explicada no dicionário, tá certo? Bom, mas nos textos literários, que dão conta de nossas experiências com a ficção e o belo, o que é que a gente tem? A gente tem uma linguagem conotativa. E a linguagem conotativa, ela tem um C de criatividade, não é? Então, o que é que a gente tem aqui? É só um artifício para a gente decorar, não é? A linguagem denotativa é como a linguagem aparece no dicionário.
E a linguagem conotativa é como o produtor do texto consegue criar palavras novas ou colocar algumas palavras num contexto diferente, criativo, original, e no contexto a gente entende a palavra de uma forma diferente, não é? Então, realmente, observem que nós temos nos textos não literários a linguagem denotativa e nos textos literários a linguagem conotativa, né? Então observem como o nosso slide ele está crescendo com informações, né, com as quais a gente vai o tempo todo lidar esse ano, tá certo? Então vamos para frente, olha aí. A gente vai trabalhar a nossa primeira questão, tá certo? Assinale a afirmativa correta. Enquanto a linguagem do historiador e do cientista se define como conotativa, já está errada, não é? Porque a linguagem do historiador e do cientista, ela é a linguagem, não é, denotativa. A linguagem do produtor de textos literários se define como, olha, está trocado, né? Está trocado aqui. Então, essa primeira está errada. A literatura existe fora de um contexto social, já que o autor se isola de compromissos sociais para escrever. De jeito nenhum, não é? Quem é o produtor do texto? Ele vive num contexto histórico e social. Ele não vive em Marte, não é? Então ele vive na sua sociedade, ele sofre influências dessa sociedade, pressões de toda ordem, não é? Então ele é uma pessoa. Está errado isso. Letra C. A obra literária permite aos leitores gerar várias ideias e interpretações. Até aí está certíssimo. Pois trabalha a linguagem de forma exclusivamente objetiva. Não. A obra literária usa a linguagem objetiva, mas não é exclusivamente, inclusive porque a obra literária tem uma alta taxa de linguagem que a gente chama de subjetiva. Por quê? Porque há uma criatividade do escritor na criação de novos significados, não é? Então, é por isso que a gente diz que a linguagem denotativa ela é objetiva e a linguagem conotativa é subjetiva. Por quê? Porque há traços do sujeito naquela linguagem, tá certo? Tá errada também essa. A linguagem poética é construída por uma estrutura simples, que não acrescenta ao discurso linguístico um significado novo, de jeito nenhum, minha gente. A linguagem poética ela é complexa, é por isso que a escola, às vezes, né, o Estado não querem que a literatura seja trabalhada na escola. Por quê? Porque é difícil, não é? Aí é difícil de formar o professor, é difícil de haver o professor, não é? Tudo isso é difícil, não é? Exatamente porque ela é uma estrutura complexa. Está errada também essa. Agora vamos para a última, né? Então, observe, para o entendimento de um texto literário, é necessário o conhecimento do código linguístico e de uma pluralidade de códigos retóricos, míticos, culturais, que se encontram na base da estrutura artístico-ideológica do texto, não é? Então é por isso que às vezes um aluno meu diz assim, professor, eu não entendo o poema. Por quê? Porque o poema é uma linguagem altamente conotativa, não é? E você tem que o quê? Você tem que pegar códigos de várias áreas para poder acessar a compreensão daquele texto. É realmente mais difícil, né? Mas não é porque é difícil que a gente não deve ensinar, né? Talvez seja exatamente o contrário. Exatamente porque é difícil, a gente deve começar a trabalhar logo para que o menino vá tomando conhecimento daquele texto e das ferramentas que ele precisa acessar para entender aquele texto. Então, aqui está correta, é a letra E, tá vendo? Certo, lindos? Então vamos para frente. Temos um texto, os poemas de Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam um voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso no porto. Alimentam-se de um instante em cada par de mãos que partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles
já está vendido, né? Bonito esse poema. O que é que ele está falando? Ele está falando que, não é, sobre as interpretações do poema, tá certo? Vamos lá ver a questão, né? Os versos acima podem ser lidos como uma pressuposição do autor sobre o texto literário. Essa pressuposição está ligada ao fato de que a obra literária, como texto público, apresenta o seguinte traço: é aberta a várias leituras. Essa é a nossa resposta, não é? Porque se ele vai saindo de mão em mão, significa que várias pessoas leem aquele texto de várias formas, né? Vamos de baixo para cima, mostra a realidade claramente. O texto poético não faz isso, né? Predominantemente, expressa sentimentos contraditórios, integra experiências de contestação. Veja, tudo isso o texto pode fazer. Ele quer saber que esse texto daí que a gente leu tem o que nele, né? Provoca desejo de transformação. Olha aí, é a letra A. É aberta, a obra literária é aberta a várias leituras, não é verdade? Então é engraçado. Agora, veja, o que é que a gente tem que entender? Isso não é um defeito, porque significa quais são os efeitos que você quer quando você usa a linguagem, né? Do mesmo jeito que você tem que ser competente para saber qual é a roupa que você vai para a praia e qual é a roupa que você vai para o casamento, você tem que saber qual é a linguagem que você usa nos diversos ambientes onde você transita, não é? Então, é uma competência social. Qual é o grave problema brasileiro? É porque a gente não democratiza, a gente não consegue, como país, democratizar o acesso à língua formal. E aí, a gente deixa uma pessoa na sociedade sem a habilidade social da adequação linguística, né? Então isso é um horror. Não gosto nem de pensar nisso, me dá um nervoso, né? Na verdade, a gente precisava democratizar a qualidade da escola, não é? Então, a gente precisa exatamente, imagine a dificuldade que seria. Depois do Jornal Nacional, você descia para o play do seu prédio e lá você ia dizer assim: eu acho que ele disse isso. Aí a outra pessoa dizia: não, eu acho que ele disse aquilo. E a outra pessoa, resultado, a gente não teria, veja, quando a gente lê uma notícia, a gente quer objetividade, não é? Todo mundo tem que entender da mesma forma, porque a gente quer notícias sobre o que foi que aconteceu durante o dia. Pronto. Então a gente usa a linguagem de uma forma aí totalmente diferente de quando a gente usa o texto literário, não é? No texto literário diz: o Machado de Assis, eu acho que disse isso nesse conto. Aí a outra pessoa diz: mas eu acho que ele disse aquilo. Aí a gente diz que texto rico, né? Porque a gente está usando a linguagem com objetivos diferentes, tá certo? Vamos para frente, né? 3. De acordo com o texto acima, a poesia é desnecessária. Ele não disse isso. O poema não é válido como interpretação do mundo, é válido. Há uma troca entre o poeta e o leitor. Tá vendo? Eu acho que é essa a nossa resposta. Quer ver? É realmente, né? Então, ele está na mão de uma pessoa e vai para a mão da outra. Vamos olhar de novo o poema. Vamos lá. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe onde pousam no livro que lês. Quando fechas um livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se de um instante em cada par de mãos e partem. Não é? Então há uma ligação, uma comunicação muito especial entre o produtor do texto, o poeta, e o leitor, né? A poesia só está na natureza, nada disso que ele disse, e os pássaros e a poesia não são comparáveis. São, tanto que ele comparou no poema, né? Tá certo? Então é a letra C. Deve haver normas que protejam o que é essencial à humanidade, nossa diversidade. Esse texto, eu gosto muito desse texto, não é? E atenção para essa conjugação aqui, porque as normas
não é? Dá vontade da gente botar um M aqui, mas a gente não bota porque o AV dá ao verbo dever a sua impessoalidade. Então tem que ser assim mesmo, certo? Deve haver normas que protejam o que é essencial à humanidade, nossa diversidade. Na verdade, a questão é a mesma. Será que realmente queremos um mundo sem homossexuais ou no qual não haja pessoas de olhos castanhos? Recentemente viajei para o norte da Califórnia, para as vias sequoias. Elas são fantásticas, maravilhosas. Mas será que queremos que todas as árvores sejam sequoias? Acho que também precisamos de palmeiras, de búrgudos, carvalhos e, quem sabe, de algumas ervas daninhas, né? Observem que ele começou a falar no texto, mas na metade do texto ele trocou a linguagem. Mas ele está falando da mesma coisa, ele não está falando de árvores. Tá certo? Então, vamos para frente. Vamos para frente. O texto literário também apresenta artifícios persuasivos para influenciar seu leitor. Com esse objetivo, Costa Gavras lança a mão da linguagem. Lança a mão significa usa. A linguagem literal, não. O que é a linguagem literal? É a linguagem ao pé da letra. Né? Então, a linguagem literal, na verdade, é a linguagem denotativa. Jornalística, que usa a linguagem denotativa. Apelativa, para obter a adesão do leitor. Não é? Quer dizer, é como se o objetivo central tivesse centrado aqui, ó. A comunicação estava centrada no leitor, como a propaganda. Isso não é uma propaganda. Fática, uma vez que privilegia o emissor, e poética, já que enfatiza a mensagem. É essa, não é? Então, qual é o elemento mais importante? É aquela história que a gente já conversou na aula presencial. É aquela frase de Jean-Paul Sartre, né? O que é a literatura? O escritor, diz ele, não é uma pessoa que apenas diz certas coisas. É uma pessoa que diz de certa forma. Não é? Então, nós temos aqui uma coisa muito importante, que é exatamente essa mensagem, tá certo? Essa mensagem enfatizada, ok? E, olha aí, eu trouxe para vocês uma surpresa, tá certo? Que a gente vai trabalhar muitas vezes também, que é para a gente se lembrar que nós estudamos as funções da literatura e eu não sei se vocês estudaram, mas vocês vão estudar as funções da linguagem com a Andrea. E eu fiz aqui um esquema, não é? Observem, viu, queridos? É porque essa questão daqui, ela é sobre as funções, essa questão 4, ela é sobre as funções da linguagem. Nós temos nos atos de comunicação 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Tá certo? Aí, veja, quais são as funções da linguagem? Também são 6. Tá certo? Bom, então, o que é a função da linguagem? É você saber identificar qual é o elemento que está enfatizado. Se você enfatizar o emissor, a função é expressiva ou emotiva. Se você enfatizar o canal, a função é fática. Se você enfatizar o receptor, a função é conativa ou apelativa. É a da propaganda, né? Compre batom, compre batom, compre batom, né? Se você enfatizar a mensagem, é a função poética. Se você enfatizar o código, é a função metalinguística. E se você enfatizar o contexto ou referente, a função é referencial ou denotativa ou informativa. Olha as palavrinhas, a gente já estudou, né? Informativa, denotativa, também chamada de referencial, tá vendo? Então, o emissor, o canal, o receptor,
a mensagem, o código e o contexto em que essa comunicação está acontecendo. E aí vai depender qual dos elementos da comunicação está sendo enfatizado. Tá certo? Ok? Então vamos para frente, aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender, a linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me a tudo e me sequestram. Já esqueci a língua em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, a língua, breve língua e precortada, do namoro com a primeira. O português são dois, o outro é mistério. Quais são os dois portugueses que Carlos Drummond de Andrade, a que Carlos Drummond de Andrade está se referindo, minha gente? Presta atenção. O português formal, que é esse. Quem é dono desse português? O professor Carlos Góes, não é? Então, aí lá tem aquelas figuras, não é? Aquela coisa difícil de estudar, não é? Figura de gramática esquipáticas que atropelam o menino, não é? O aprendiz, o aluno Carlos Drummond de Andrade. O outro português é o seguinte, é o português do dia a dia. Então, ele está falando da língua das situações formais e da língua das situações informais. Tá certo? Ele está falando de dois portugueses, não só são dois, são vários. Qualquer usuário de qualquer língua, ele é poliglota, porque ele tem que saber várias línguas. Mesmo se ele só souber uma, ele tem que saber várias, tá certo? Por quê? Porque nós somos seres muito complexos, né? Tá certo? Então lá vamos para frente. Explorando a função emotiva da linguagem e a linguagem conotativa, o poeta expressa o contraste entre as marcas da variação de usos da linguagem e, olha aí, não é? Olha aí, situações formais e informais. Certo? Então, até a próxima semana. E eu gostaria que vocês, tivessem gostado da aula e fizessem todos os exercícios.